Oi pessoal, boa noite. Vamos começar aos poucos, esperando o pessoal entrar, quase 20 horas. Sejam todos aí super bem-vindos à nossa primeira live, a primeira de muitas, né? A gente tem planejado aí, eu com toda a minha equipe, falar sobre os mais diversos temas e espero que vocês gostem. E aí vão dando feedback aí pra gente se tá sendo esclarecedor, os temas que vocês preferem, dúvidas, enfim. Vamos lá, quanta gente. Oi, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, vão compartilhando aí com os amigos, familiares, chamando para aprender um pouquinho aqui sobre essa tecnologia espetacular que é o Invisalign. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí? O áudio tá bom? Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Tá bom, pessoal falando ali que tá tudo ok. Vocês vão avisando aí que não tem muita experiência com esse negócio não, mas a gente vai tentando. Tá tudo meio conectado aqui, apoiado. Temos internet, energia. Daqui a pouco aparece o Dr. Vinícius aí para dar um suporte pra gente. E tudo bom, tudo vai dar certo. Olha, bastante gente entrando. Esperar mais uns 2 minutinhos. Aí a gente começa a falar um pouquinho da Dr. Dente, da nossa parceria aí com o Dr. Vinícius. E a gente cutuca lá o Dr. Vinícius para fazer parte da nossa live. Oi, pessoal, boa noite. Oi, quanta gente. Muito legal. Muito legal, sejam bem-vindos, que bacana. Olha, gente de muito distante, que legal. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho para vocês da Dr. Dente, né? Dr. Dente a gente adquiriu a clínica em 2015. Foi um sonho que a gente tinha. Eu sou formada em 2006, eu saí da universidade. Em 2009 eu concluí o mestrado inicialmente. Depois veio o sonho de uma odontologia mais humanizada. Até então eu não tinha certeza em qual especialização, né, em qual caminho seguir. E aí eu tive um período de experiência internacional. A gente morou na Europa, onde eu trabalhei como dentista. Tive a enriquecedora experiência de conhecer um pouco a odontologia europeia. E aí eu tive saudade do Brasil, tive vontade de voltar e decidi as minhas 2 especializações, que foram endodontia e prótese. E aí eu comecei a buscar uma clínica que tivesse ali a nossa cara, que tivesse a nossa filosofia. E aí que eu encontrei a Dr. Dente, isso foi em 2015. E eu tenho 2 filhos e é o meu terceiro filho, né? E foi em 2015 que eu conheci o Dr. Vinícius, o nosso ortodontista, né? E, bom, isso é um pouquinho da minha história, da história da Doctor. A gente inicialmente estava na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, e depois mudamos para a zona leste, para o Tatuapé. Foi uma mudança um pouco radical pra gente, mas que deu super certo e que assim, foi espetacular, né? Ainda bem que essa mudança aconteceu e a gente é muito feliz onde a gente tá. E a equipe só cresceu, é um time muito bom, com uma filosofia muito igual, né?
que é um tratamento odontológico humanizado, uma clínica multidisciplinar. A gente tem todas as especialidades e o paciente entra ali e raramente a gente precisa encaminhar o paciente para alguma outra clínica. Desde a criancinha até o paciente mais idoso. Então, falando especificamente do Dr. Vinícius, né? Falei que a gente se conheceu em 2015. Ele é ortodontista, eu nem vou arriscar falar do currículo dele, porque eu vou esquecer alguma coisa, porque é assim, o nosso time, ele tá todo mundo com pós-graduação, duas pós-graduações, e todo mundo tá constantemente se atualizando. E o Dr. Vinícius não é diferente, né? Toda vez que eu tento falar com o Dr. Vinícius, ele tá em algum curso, tá ministrando algum curso, tá estudando alguma coisa, e espetacular. E aí, ele tinha que se atualizar também em relação a essa odontologia, que é uma realidade hoje na odontologia, né? Que a gente tá... Quem não tá indo junto vai ficar defasado e desatualizado, que é essa odontologia digital. E quando a gente fala de odontologia digital, a gente, em termos de alinhadores, a gente só pode falar do Invisalign. Não dá para ser diferente, e depois o Dr. Vinícius vai falar pra gente um pouquinho o porquê. Eu vou chamar o Dr. Vinícius, e essa é a ideia, assim, a ideia é que a gente faça uma série de lives. O tema hoje a gente vai focar um pouquinho em Invisalign. A gente tem muita procura de Invisalign na clínica e a gente tem pacientes, no geral, com dúvidas muito, muita gente com a mesma dúvida. Então a gente decidiu não só abrir mais um evento, que nós vamos ter dia 15 de fevereiro, que é o nosso próximo Invisalign Day. É a clínica de portas abertas, com a gente lá à disposição, com o nosso scanner. Então quem quiser, óbvio que tem que ter um agendamento prévio, né? Tem que sinalizar que tem interesse, o paciente vai ser escaneado, enfim, vai conhecer toda a tecnologia de perto. Mas, previamente a isso, a gente achou interessante fazer a live para só citar algumas, para abrir para vocês, para ter perguntas ali, né, para quem quiser participar, e também para citar dúvidas frequentes, porque não só na clínica, no nosso dia a dia entre amigos, muitas vezes a gente tem, assim, é muito novo ainda, né? Os alinhadores são novos, a odontologia digital ela é muito nova. E o Invisalign em específico, as pessoas têm contato, porque a mídia tá trabalhando muito isso, né? Tá na Globo, mas o que é? Como é que a gente faz? Qual que é a grande diferença? É caro, né? Então, vou chamar o Dr. Vinícius, o expert, para poder falar um pouquinho mais pra gente. Vamos ver se ele tá. Se ele tá ali, cadê Dr. Vinícius? Vamos ver que eu consigo achar. O óculos que a pessoa está seca. Dr. Vinícius, te convidei aí, se tiver... acho que já apareceu, qualquer coisa... Tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui comigo. A gente vai ter que combinar, ou eu troco a posição da minha câmera ou do meu celular, ou você troca. Tá cada um em uma... Eu acho melhor você trocar. Ixi, pera. Vai desmontar aqui. Só você virar. Deixa o celular em pé. A minha caixinha de apoio. Oi. Obrigada. Aí. Alegria ter você aqui, né? Que honra. Aproveito para dizer aí publicamente que eu tenho muito orgulho de ter você na minha equipe, e não só pela pessoa super humana que você é, né? Mas também pela sua ânsia de... formado, tem nem não vou dizer, não vou falar do seu currículo, porque eu vou esquecer alguma coisa. E não para, né? Então, obrigada, viu? Ô, doutor, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente está junto há bastante tempo, né? Começamos a trabalhar com o Damon System, que
né? A Dr. Dent, nós sempre fomos pioneiros, sempre tivemos juntos as melhores tecnologias, a gente sempre buscou essa excelência, né? E eu tive muitas oportunidades ali, junto com a Dr. Dent. Eu acho muito importante, né, ressaltar isso, a sua disponibilidade como empresária em buscar essa excelência, está sempre se atualizando também, né? Compro as minhas ideias, né? Eu chego lá, doutora, fiz um curso, olha, vi esse scanner, vi isso, vi aquilo, e a gente, né? E você se empolga, né? E a gente tá... Por que a gente faz isso? A gente quer levar o melhor para os nossos pacientes, né? Nós queremos que os nossos pacientes, eles... aquilo que a odontologia tem de mais moderno, é o que a gente busca, né? Eu entrei em contato com a odontologia digital a partir de mais ou menos entre 2000 e 2018, né? Que eu fiz o credenciamento, me encantei, porque a gente analisar, né? A gente conseguir ter uma ferramenta digital, um software que auxilia num planejamento é muito bom, né? Para quem é apaixonado pela ortodontia como eu sou, você ter uma ferramenta dessas que te facilita, né? E que te dá a condição de ter um diagnóstico tão preciso, né? E isso é fantástico. E eu me encantei, porque a gente sabe que o diagnóstico, ele é fundamental, porque se você não tem um diagnóstico correto, seu planejamento vai ser falho, né? E uma das grandes vantagens desse software do Invisalign é que ele antecipa esses problemas para a gente. Então, né? Posso só aproveitar e já te fazer aí a primeira pergunta, né? Como é que tudo é feito, né? Quando a gente fala em software, o Invisalign a gente sabe que são ali, né? As plaquinhas transparentes que aparecem na TV. Mas como é que a gente chega até esse alinhador? O que tem por trás disso? Né? Isso, porque o que a gente ouve muito é assim, ai, doutora, isso não é modinha, isso não é novo. Isso é o que você falou muito bem, você entrou em contato e se especializou ali em 2017, 2018, mas eu me lembro que em 2000 e... deixa se não me falha a memória, 2011, 12, na Europa já o que tinha de ortodontia era Invisalign, que infelizmente demora para chegar aqui no Brasil, mas pessoas antenadas como vocês já estavam sabendo de Invisalign, se especializando, estudando desde lá, quando só tinha na Europa e nos Estados Unidos, mas não é novo, isso já tem muito tempo, é uma marca já consolidada no mercado, né? Explica pra gente, doutor, por favor, como é que tudo começa? O que é esse software? O que é o iTero que os pacientes perguntam? Olha, vou falar um pouquinho da história do Invisalign. Eu tive a oportunidade, né, eu faço mentorias para Invisalign. Então eu conheci a fundo a história da empresa e a organização da empresa, tá? A Align Technology, ela começou em 1997, no Vale do Silício. Olha que coisa interessante. Não foi um dentista, um engenheiro, que ele queria queria usar aparelho, ele queria fazer uma correção, na verdade, mas ele não queria usar, né, os brackets, ele não queria aquela tecnologia, ele queria algo inovador. E aí, sim, aí ele se juntou a dois colegas, né, a dois dentistas, e aí começou a ideia da Align Technology, isso em 1997. Eles patentearam, né? Então, por 20 anos, enquanto valeu a patente, só eles trabalhavam com alinhador, né? E sempre com muito investimento, sempre com bastante
investimentos em tecnologia e pesquisa. Tá? A Align investe, se não me engano, o ano passado foi 80 milhões em pesquisa, só em pesquisa em desenvolvimento clínico, né? É por isso que a gente fala, e por isso que a gente fala, não por isso que o Invisalign ainda tão superior. Além do tempo desses 20 anos, né? Que ele saiu na frente, porque patenteou, teve a ideia, tem também o investimento em pesquisa. Então, né? vai conversar daqui a pouco, porque a gente recebe também uma coisa assim, nossa, doutora, mas por que eu vou pagar esse preço pelo Invisalign se eu tenho treinadores nacionais que são 1/3 do valor ou até menos, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente chega nesse aspecto, né? Olha, então, como que a gente chega até esse alinhador, né? Uma coisa que eu acho, assim, muito, muito importante, tá? E que a gente fala para os pacientes e a gente fala também do nosso diferencial. O Invisalign é um método fantástico de movimentação, é uma empresa que nos dá um suporte com esse software para você ter um diagnóstico, um planejamento muito preciso, mas ele ainda não substitui os nossos, né? Faltinha de cabelo aqui, ó. Anos de estudo, né? Hoje eu ainda falei isso para um paciente. É um Boeing, mas não adianta você ter um piloto que não for qualificado, tá? Como que começa? A gente faz um escaneamento através do iTero, que é um scanner intraoral, que ele faz um modelo digital da sua boca, e esse modelo ele vai para um software preciso que chama CleanCheck. Então ele consegue mostrar para a gente com precisão a posição dos dentes, a inclinação, ele consegue me mostrar a distância entre um dente superior e o inferior. O que isso é importante? Eu consigo identificar a engrenagem dos seus dentes, da sua mordida. Eu consigo ver aonde está tocando mais, onde está tocando menos, aonde que isso, né, vai causar um problema, por que isso não está balanceado, né? A gente tem uma série de coisas ali dentro desse CleanCheck que foram desenvolvidos nesses 20 anos, né? E que ainda está em desenvolvimento e que nos dá possibilidade do diagnóstico e do planejamento. E ali a gente começa a brincar, eu falo que é meu videogame. Eu vou fazendo esse planejamento, né? E eu vou movimentando os dentes. E eu vou montando aquele quebra-cabeça como eu quero que fique. Não, eu acho que precisa ficar melhor assim, assim. E a gente vai trabalhando. E o software já consegue me antecipar, a gente vai olhando ali, você consegue ver. Poxa, eu tive essa visão, eu achei que se eu instruísse, descesse, falar, né, linguagem que o paciente entende, se eu descesse aquele dente, ia ficar bacana, poxa, mas não. Na verdade, não, é o inferior que eu vou ter que subir. Então a gente consegue antecipar e a gente consegue visualizar, né, esse resultado. Então, assim, isso é sensacional. O alinhador, na hora que chega para fazer aquele alinhador, você já teve um planejamento antes, né? E um outro diferencial que a Align não foi só no software. O material, o plástico, né? O polímero que faz o alinhador. Eu trabalhei com outros alinhadores, né? E assim, a diferença, só de você manipular, você já vê a diferença. Olha só que magnífico. Então, aquele paciente que vinha antes para uma avaliação e que ele perguntava assim, doutor, como é que vai ficar o depois? Né?
E a gente não dá, a gente não tinha como dar uma ideia para o paciente de, e aí, como é que fico depois? Hoje ele chega, ele vê, você me corrige se eu que eu sou a protesista, embora assim, o Aitero é tão espetacular que a gente pode, como você mencionou, a gente pode fazer uso hoje na clínica, nossa Dr. Dente digital, a gente lança a mão do Aitero para prótese, para isso, para descobrir se o paciente tem um ponto de contato mais forte, se esse dente pode daqui a médio, né, curto e médio prazo, trincar, quebrar, através de um escaneamento. Então, o paciente, ele chega na clínica, ele senta, a gente tem um equipamento, a gente vai fazer como fosse uma câmera pequenininha, intraoral, a gente vai fazer toda a leitura da boca do paciente. Na verdade, são muitas fotos, né, doutor? Por segundo. 6.000 fotos. Então. 6.000 fotos por segundo. E olha só, a inteligência artificial manipula ali o negócio, é lindo de ver acontecer, e o software, ele usa da inteligência artificial, assim, óbvio que o homem está por trás disso, foge ao nosso controle, né? E ele sugere assim, gente, esse é o ideal. E aí você vai e faz as modificações que você falou, mas o que eu acho muito bacana também do Aitero é que ele nos limita, né? Ele diz assim, olha, você pode mover. Isso aqui, no final, não é o estável para o paciente, né? A gente entra na recidiva. Ai, doutor, eu usei aparelho 10 anos, o aparelho convencional, tirei e voltou tudo. Porque aquilo não era o que seria fisiologicamente melhor para o paciente, vamos colocar assim. Então, assim, e aí aquilo você vai, altera, com um clique, você manda lá para os Estados Unidos a previsibilidade. O paciente recebe aquele pacote com as plaquinhas, né, tudo já assim, tudo super bem planejado, e aí você mostra para o paciente, ó, é isso aqui é que você vai receber no final. Antigamente, como é? O paciente chegava, a gente olhava, fazia o pedido para fazer lá no centro radiológico, o paciente vinha, você viu os números, colava o bracket, colocava uma força, né, no fio, não é isso? E aí estava assim, olha, dizia assim, olha, o próximo mês a gente vê como é que o seu dente ali se comportou, né? Se foi realmente foi uma direção na outra, e no final até nem vocês, né, os ortodontistas, dentro da odontologia convencional, sabe exatamente, será que eu vou chegar lá? Né? Porque isso depende muito da fisiologia do paciente, né? De como vai responder. E com o Invisalign é totalmente previsível, né? A gente sabe, né, doutora, que em saúde, né, é a única ciência que eu falo, em saúde 2 e 2 não são 4, né? A gente tem a resposta, mas é muita pesquisa, né, da Align, e eu vejo assim pelo tempo de trabalho e com o número de casos, né, que eu percebo a previsibilidade do tratamento, né, que eu acredito, né, por me proporcionar esse diagnóstico extremamente preciso, né? Antecipar, eu consigo visualizar o planejamento antes, né? E aliar os meus tempos de experiência com também os mecanismos do software que mostra pra gente previsibilidade, que eles trabalham muito, são 10 milhões, agora acho que são 11 milhões de casos tratados, né? Que é o que alimenta essa inteligência artificial. Então, eles trazem para a gente o que é previsível e o que não é. Tem essa sugestão. Embora, uma coisa que eu acho extremamente bacana e ainda um diferencial do Invisalign, a decisão é nossa, é do dentista. Né? Eles sempre sugerem, doutor, né? Pelas nossas pesquisas, pelos nossos algoritmos, enfim, essa movimentação ela sai um pouquinho da previsibilidade. Tem que ficar atento. Existem alguns recursos que a gente pode ir trabalhando, né? Mas ela deixa o dentista decidir.
né? Então, por isso que a gente fala que também é importante a Dentista. escolha do profissional, a escolha, né, por quê? O Invisalign é um método de movimentação, ele não resolve tudo sozinho. Isso é importante mesmo. E também a gente sabe que tem, enfim, muitos profissionais não habilitados que usam da inteligência artificial. E essa inteligência artificial faz seu papel, clica, não altera nada. E é uma pena, porque você tem o paciente junto, podendo participar do planejamento dele, da boca dele, né? Ah, eu quero os meus laterais mais para cima. Eu sempre sonhei que os dois... Gente, e assim, é espetacular essa participação e tem tudo a ver com a filosofia da clínica, né? O paciente sentar, quantas e quantas vezes, você mesmo já não me disse isso várias vezes, é tão legal que você traz os pacientes e faz assim, ó, eu tenho essa opção. O que você quer para você? O que você sonha para você? Quando você se olha, qual que é o sorriso que você imagina ter, né? E como é que eu posso te ajudar? E não falar, é isso que eu tenho e é isso que é melhor para você. Isso é muito legal, né? Então, assim, doutor, o paciente recebeu, chegaram as placas. Vou falar um pouquinho da tecnologia. O que tem de tão diferenciado nesse... O que é esse polímero? É segredo. Aí, né, o que a gente fala, né, o Smart Tracking, que é o material que é feito alinhador. É a receita da Coca-Cola. O que tem ali de tão de diferente que faz com que o alinhador seja tão flexível, né, confortável e ao mesmo tempo com a rigidez necessária para para fazer aquela movimentação, né, ter aquela força necessária para esse movimento ser otimizado. Isso é o que é o que tá aí todo mundo do mercado buscando e pesquisando, né? Com certeza a Line está lá escondida 7 chaves, né? Mas esse é um grande diferencial, né? Porque a gente, como nós falamos ali, a gente... Oi? E a camisa, desculpa de interromper, dizer assim, agora eu quero... Porque você... cita isso um pouquinho. Você não é só um ortodontista que trabalha com Invisalign, né? Não sou, né? Na verdade, né, eu tenho a minha primeira formação, sou odontopediatra. Eu comecei atendendo criança, né? Depois eu fui fazer ortodontia, então fiz anos de ortodontia fixa. Ainda faço, né? Ainda tenho essa bagagem, né? Sou credenciado do Damon, né? Faço muito autoligado, né? Mas eu venho de uma filosofia, né? Eu tenho um grande guru ortodôntico, um grande professor, que eu acho que é importante a gente ter sempre uma filosofia a seguir, né? Que é o Eduardo Prado, né? Que hoje é o instituto do Eduardo que ele dirige, tem a única residência certificada pela Line, né? E ele sempre fala pra gente, faz o simples. E trabalhar com Invisalign é fazer o simples, é você levar o conforto para o paciente, você usar um método que muda muito pouco a rotina dele, né, com resultados mais rápidos e um resultado previsível, né, muito mais estável. Então, assim, não tem como não se encantar pela técnica. Você quer ver uma coisa? A gente tem uma certa dificuldade quando o paciente tem, a gente fala mordida profunda, quando os dentes inferiores, eles aparecem muito pouco, né? E é uma dificuldade para o ortodontista, porque a gente tem que levantar, tirar o espaço ali, para poder colar o aparelho embaixo, aquilo fica quebrando, a gengiva inflama. Muitas vezes a gente demora quase um ano para conseguir montar o aparelho embaixo, né? Para começar a agir nessa mordida profunda. Com o Invisalign, a gente já inicia já no primeiro alinhador, né? Às vezes aí com 3, 4 meses você já levantou a mordida. Então assim, é um resultado que salta aos olhos. É espetacular, porque daí a gente entra num tópico que é o tempo, né?
a gente pode dizer um terço, em média, doutor? Claro, de novo, em odontologia, 1+1, não, como é que não são dois. Não, não fecha. Mas normalmente a gente pode contar aí com 30, sei lá, um terço do tempo dos aparelhos convencionais. Fora, olha, de 30... ter o bracket, de ser mais estético, mais confortável e os inúmeros benefícios, né? Em média, ele é de 30% a 50%. Né? Até para a gente pensar numa coisa mecânica, né? Os brackets, a força incide num ponto só. Então e aí a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo braços de força para fazer a movimentação. O alinhador, ele recobre o dente, né? Então, assim, a força, ela se para pela superfície toda. Então você tem uma movimentação mais precisa e você tem menos dor, mais conforto, porque a força, ela é dissipada, né? Pela superfície toda do dente. Não tem como a gente não se encantar com essa tecnologia, né? Nas mensagens aqui, paciente que usa, escrevendo: é confortável, é legal, é espetacular, eu indico, super indico. Porque tem a história do conforto, né? E a gente volta e a gente já pergunta: doeu? Não. De fato, muito. E isso a gente tem na memória, né, dos aparelhos convencionais. Bom, eu estou dizendo porque eu tenho histórico de ortodontia, de uma primeira vez 3 anos, uma segunda vez eu usei aparelho quase 3 anos e meio. E é verdade, né? Quando a gente vai lá, que vocês ativam um negocinho, a gente volta e a gente fica 2, 3 dias só no bochecho de água geladinha ali com anti-inflamatório para poder melhorar a condição. E com o Invisalign a gente não tem isso, né? Olha, doutora, assim, é bem mais confortável, né? Agora, sim, a gente tá movimentando um dente, né? Tá fazendo uma movimentação. Dói um pouco, né? Eu tive a oportunidade de usar o Invisalign, eu fui um dos meus primeiros pacientes, né? Eu que fiz o meu planejamento, olha que coisa bacana, né? É bem mais confortável, porque eu também usei anos de aparelho fixo. Eu era classe 2, isso em linguagem de paciente, eu era dentuço. Meus dentes são bem pra frente. Então, assim, desde pequeno, eu usei aparelho, né? E peguei até uma época que a gente usava, assim, os fios muito mais rígidos. A dor, ela é menor, mas ela existe. Tem um certo desconforto, sim, né? A gente tem, né? Essa vantagem, você sente menos. Ele é bem mais confortável, aquela coisa assim de, ai, doeu, eu tô, né? A gente que usou o aparelho, ai, mãe, faz sopa. Não, isso não tem. Não tem. E fora que a pessoa consegue tirar, né? Assim, aquela coisa do paciente vir com os brackets, bracket, fio e tudo, e entregar, assim, caiu tudo, né? Assim, não. Se alimenta. O paciente pode tirar, ele deve remover para se alimentar. Como é que é o tempo de utilização, doutor? Olha, a gente precisa da colaboração do paciente, né? Então, o recomendado é entre 20 e 22 horas. É para tirar só para se alimentar mesmo, tá? E isso influencia muito no resultado do tratamento, no resultado e no tempo, tá? Como que eu recomendo para os pacientes? Qual que é a recomendação e o que a Align preconiza? A gente dormir com ele, né? Acorda de manhã, faz a higienização, escova o aparelho com a mesma escova, né? Deixa ele ali, volta e retira nas alimentações. A gente tem a caixinha casezinha, que é uma graça, bem bonita, né? Não. A gente coloca, põe ali e vai fazendo as trocas nos momentos recomendados, nas datas recomendadas lá que a gente coloca. Você seguindo direitinho, não tem o que dar errado. Olha que coisa interessante. Hoje eu tive uma paciente,
ela estava agendada comigo no meio de dezembro, um pouquinho antes das férias. Ela teve um imprevisto, pediu para eu entregar um alinhador para ela, falou, doutor, entrega e nós vamos, né, no início de janeiro, eu passo lá em consulta. No início de janeiro, ela estava com Covid, né? E aí eu fiz a conta, falei, então tá, eu vou te dar mais 2 alinhadores, porque aí também eu, né, tinha as mentorias, tinha o curso que eu tinha que dar, né, umas aulas aí que eu tô dando. Falei, olha, eu só vou conseguir te ver dia 28, né, que foi hoje. Então eu fui lá, fiz a conta, entreguei 2 alinhadores para ela, e hoje ela voltou pra gente fazer esse controle. Tava bem bonitinho. Não teve essa coisa de perder tempo, se fosse uma ortodontia fixa, né? O paciente, isso não você gosta de acompanhar assim, eu te conheço, tá? Então eu sei que você gosta do paciente na cadeira pra você saber como é que estão as coisas. Mas a gente já teve, por exemplo, caso de pacientes que trabalham nos Estados Unidos, que ficam 3, 4 meses fora, depois retornam, que quiseram fazer o tratamento com a gente. Então é isso, vem todas as pacotinhas com o tratamento, com os alinhadores, e de tempos em tempos a gente instrui, de tempos em tempos ele já sabe quando tem que trocar. Então aquela coisa da ortodontia, né, do paciente vir mensalmente, a cada 20 dias, e ter que estar na clínica, isso a gente também consegue melhorar muito, né, com o Invisalign. Nossa, a gente otimiza muito, né? Eu tenho mesmo. Eu sou uma pessoa desconfiada por natureza, né? E eu tenho medo de deixar os pacientes assim meio livre, leve e soltos. Até também assim, eu trabalhei e trabalho muito com criança. E a criança, quando ela perde a proximidade com o adulto, com o dentista, com a mãe, enfim, ela começa a não dar mais importância ao tratamento, ao uso, entendeu? Ela se sente livre, né? Eu vejo muito isso quando eu fiz muita ortopedia, e muitas vezes os pais até ficavam irritados, porque passava lá, você só olhou. Não, eu olhei, eu conversei, eu motivei, né? Então eu ainda vinha com essa coisa também da ortodontia fixa, e confesso, né, gente, quando você vê quando esmola demais, o santo desconfia, né? E a pessoa desconfiada aqui, eu também tinha as minhas ressalvas se o Invisalign era tudo aquilo, né? Então eu marcava todo mês que eu queria acompanhar. Hoje eu tô tranquilamente, eu marco as consultas a cada 60 dias. Claro, ainda tem as exceções, a gente conhece paciente, né? A ortodontia traz isso. A gente sabe exatamente pelo bom dia. Você já sabe quando o paciente está de bracket quebrado ou não. Pela forma que ele te olha, você já sabe que ele, né, que o aparelho está quebrado e tal. Então, assim, eu ainda deixo mensalmente aqueles pacientes que eu sei que precisam da motivação, que funciona no tranco. Mas a maioria das vezes, e é uma outra coisa muito interessante que o Invisalign traz, é a motivação. O paciente que faz o Invisalign, ele está extremamente motivado. É um investimento. O paciente faz um investimento e ele quer ver esse retorno. Então, assim, a gente pode fazer tranquilamente com 60 dias. Eu tenho poucos pacientes que eu tenho que estar ali de olho. Bom, doutor, vamos começar aqui com umas perguntas. A gente anunciou já a live há algum tempo atrás. A gente teve muita procura, muita pergunta. E a gente separou aqui algumas, que eu acho que são as mais comuns, foram as mais comuns. A primeira a gente já citou, né, que é a diferença entre o aparelho fixo e os alinhadores. E aí pergunta, os alinhadores são melhores? Gente, com certeza, tá? Eu ainda não vi nenhum, principalmente agora com esse tempo aí com a quantidade de casos que eu tenho, eu não vi ainda nenhum caso que não pudesse ser resolvido com alinhador, tá? A gente consegue. Mais rápido, mais confortável. Você pode tirar para higienizar, não atrapalha a sua rotina, né?
que você acha? São melhores, gente? Aí é a pergunta que eu faço para vocês. Se você tiver... É aquela coisa, tá? Você vai visitar a sua mãe em Fortaleza. Você vai de ônibus, 4 dias de viagem. Você vai de avião, 3 horas. O que é melhor? Não, e sem contar que se a gente trazer essa para o convencional e o alinhador, você falou agora há pouco sobre o tempo, um caso específico específico e é comum de mordida profunda. Não sei dizer porcentagem, mas é muito comum. Eu tinha mordida profunda. E assim, leva 1 ano para começar a movimentar alguma coisa, né? Então, assim, se a gente coloca o custo do aparelho, a gente coloca o custo da manutenção, né? Não exatamente da manutenção, mas quanto que se pagou ali para a clínica até chegar nos 12, 13 meses, depois a gente pode, cada caso, fazer uma conta. Já fez isso diversas vezes, né? E porque parte dos nossos pacientes que procura pelo Invisalign, os pacientes já estão cansados, que já fizeram ortodontia, que já estão com aparelho, já que usaram o aparelho e aí tiraram, como não tinha previsibilidade, não teve um bom planejamento, entortou tudo de novo. E o paciente agora quer o Invisalign. E aí a gente faz conta. Gente, às vezes dá na mesma. Às vezes sai mais barato. E uma coisa que as pessoas não colocam, e a gente nota, a gente mora numa cidade, São Paulo, o deslocamento está cada vez mais difícil, né? Para você ir numa consulta de meia hora no dentista, você perde meio dia de trabalho, né? E aí a gente faz. Então você pensa uma manutenção mensal, você tem que, né, todo mês, o Invisalign já vai a cada 60 dias, o tempo menor. Então eu falo muito sobre qual a importância da nossa hora de vida. Não falo nem hora de trabalho. Nossa hora de vida. Talvez uma manhã você vai ter que sair mais cedo, tirar seu filho mais cedo da cama para deixar, porque não tem que ir no dentista, né? Ou às vezes aquela manutenção, aquela consulta está marcada no dia que a sua filha está fazendo uma apresentação de balé, e aí você fala, oh meu Deus, aí você vai correndo. Quer dizer, são as coisas que a gente não mesura monetariamente, né? Mas que fazem diferença, que a gente que entra também no conforto do Invisalign, né? Na praticidade. Não é assim a limpeza que nós vamos a cada... enfim, eu me incluo, né? A gente ia a cada 6 meses. Não é uma ida a cada 6 meses, uma ida anual. Com uma certa frequência, né? Então, isso realmente conta, né? Porque a próxima pergunta aqui do Leonardo, né? O quanto custa. A gente consegue dizer o quanto custa o Invisalign ou não? Olha, é uma pergunta muito recorrente. Gente, é um tratamento individualizado, né? Essa é uma outra vantagem do Invisalign. É um tratamento individualizado. Eu tenho um modelo da sua boca, né? Eu vou planejar, eu vou movimentar e vou te passar para uma aprovação, né? Eu vou ouvir o que você quer, eu vou te mostrar um resultado. É individualizado, então é difícil para a gente falar, né? A gente sempre pede para o paciente, passa conosco, a gente faz um escaneamento, eu te apresento um projeto, né? E aí a gente pensa no valor do investimento, né? A gente pensa numa forma adequada para proporcionar para você essa tecnologia tão transformadora, né? Então, assim, o preço Tem o jeitinho ali com o paciente, senta aqui, como é que eu te ajudo a fazer? E tem que ser. Tem que ser. A gente quer, principalmente, né, doutora? Aqui, como a gente sempre fala na Dr. Dente, a gente está olhando a gente olha o ser humano, né? A gente não olha só um paciente, só uma pessoa que vai ali. A nossa filosofia de trabalho
é olhar a pessoa como um ser humano, né? Como um parceiro, né? A gente sabe sobre a vida dele, sobre os sonhos, sobre os anseios. Claro, se a gente sempre vai achar uma forma de proporcionar a realização do sonho desse paciente, né? Quem não quer ter um sorriso bonito, né? Hoje eu vi um elogio, assim, de um paciente que eu fiquei tão contente, né? Era um paciente que as pessoas diziam que era difícil, que eu já tinha passado por alguns históricos de colegas, né? E aí eu fui conversando com ele e eu percebi que o problema odontológico dele era pequeno diante da necessidade de atenção que ele tinha. Então eu comecei a perceber, eu falei, essa atenção que eu preciso com é resgatar uma autoestima, e isso não vem só num sorriso. E aí eu comecei a trabalhar com ortodontia, ainda fixa, tá? Não vou falar que foi Invisalign, não. E aí eu fui mostrando os resultados que a gente tinha, né? Tava conseguindo, e o quanto o sorriso dele estava melhorando, o quanto ele estava bonito. E hoje ele falou para mim, olha, eu não tenho mais dor de cabeça, minha mordida melhorou, meu sorriso, sabe? Claro, teve a resposta biológica do tratamento, claro, né? Mas a gente também poder enxergar aquele paciente como uma personalidade, né? Então isso é importante. Quando eu falo que você, que faz parte do nosso time, né? Da equipe, é isso, né? Isso que é vestir a camisa, né? Eu sempre digo isso, sempre digo. Não vem na nossa clínica, não entra na nossa clínica uma boca. A gente não recebe na recepção uma boca e a boca vai até a nossa cadeira e senta, ela vai embora. Porque se for assim, eu fecho tudo e vou cegar. Vou só ser mãe dos meus 2 meninos. A gente trata isso é muito diferencial. A gente só não é assim, a gente faz o tratamento ortodôntico também com o Invisalign, não é só isso. A gente é amigo do paciente. A gente, enquanto paciente na padaria, enquanto paciente no supermercado, enquanto paciente na rua. Outro dia eu estava no trânsito e ouvindo buzina. Eu olhei pro lado, meu marido falou, mas o que tá buzinando? Abaixei o ouvido do paciente. Gente, isso é tão legal, é tão gratificante, a gente fica tão feliz. E daí, a consequência disso vem sim. A gente sempre dá um jeitinho do paciente tratar. Porque não é um número, não é um caso a mais que quer lá para conta. Não é isso, a gente quer uma pessoa feliz, podendo de fato sorrir. A gente está hoje falando especificamente sobre o Invisalign, você é o Invisalign Speaker, né? O representante. Doctor. Mas assim, antes do Invisalign, a gente quer pessoas felizes, né? Não é uma clínica que quer um número mais lá no sistema de paciente. Não é isso. Não é esse o nosso objetivo, né, doutor? Não é esse o objetivo. Então, assim, é por isso até que muitas vezes a gente fala, muito paciente liga e fala, ai, quanto é? Ai, porque se dependendo do que for, eu nem vou. Primeiro que o CRO nem nos faculta passar preço por qualquer canal de comunicação, né? Então a gente procura, a gente segue as regras e a gente também não fala, porque nós queremos entender qual que é o sonho daquele paciente, né? Qual é a necessidade dele, o que nós podemos fazer para proporcionar esse sonho, né? Nós gostamos de pessoas felizes, né, doutora? Problema periodontal, como clínico geral, é quando o paciente tem problema no tecido que sustenta o dente. Não, é um paciente que tem tendência a ter gengivite, periodontite, às vezes um tratamento, um paciente que tem sabidamente problema periodontal, que está controlado e que quer usar o Invisalign. É possível? É possível, tá? Justamente assim, por essas coisas que já foram faladas na live. A força dissipada, a gente consegue programar, né? Eu consigo pedir num planejamento, a gente fala um estagiamento de tratamento. O tratamento ser um pouco mais, andar um pouco mais numa velocidade menor,
né, para dar tempo dessa remodelação, né? E ele consegue tirar para higienizar, para passar fio, né? Então, ele é bem recomendado, sim, para esse paciente. É claro que existe sempre existe alguns critérios que a gente tem que analisar, mas sim, pode, e eu até prefiro em tratar pacientes periodontais com Invisalign. Tá. O Invisalign, ele tem aqui a pergunta da dona Marli, são duas perguntas em uma. A primeira ela tem 64 anos e ela disse que sempre teve o sonho de usar o aparelho, mas sempre fugiu do aparelho do metal, ela coloca do convencional. Tem alguma contraindicação para ela? E daí ela coloca que depois, para manter, deve ser contenção, né? O Invisalign tem uma contenção? Olha, doutora, isso é uma coisa assim que eu acho bem bacana do Invisalign. Nós estamos atendendo pacientes que sempre sonharam em mudar o sorriso, mas que a gente sabe, né? Eu tenho, já vou fazer 50, né? No final do ano. Aparelho não era uma coisa, para a nossa geração, não era uma coisa importante, não era uma coisa tão acessível, né? Então, muitas pessoas envelheceram e que não tinham acesso à ortodontia por uma série de coisas, mas sempre cresceram com aquele sorriso, né? Infeliz com aquele sorriso, com vergonha e tal. E aí agora, e não iam usar Bract, como a gente falou, e agora o Invisalign, com essa descrição toda, né? Com essas vantagens todas, eles estão vindo, né? Eu tenho, assim, pacientes de 60 anos, 63, 70 anos. Eu tenho uma paciente em Goiás, a dona Badia, que é a coisa mais linda desse mundo, uma mulher fantástica, que assim, uma consulta extremamente prazerosa, porque é uma senhora com uma história rica. Então a gente conversa, ela me conta, né, das passagens da vida dela, e ela tem 68 anos. Sabe, tá mudando, e ela foi, e aí que ela chegou tímida, falando, porque eu tenho um problema de dor de articulação, eu tô com bruxismo e tal, e a gente foi cuidando, e aí depois ela foi, doutor, eu tinha uma vergonha, e ela tinha uns dentinhos tortos, doutor, agora eu tenho um prazer tão grande de sorrir, e isso é tão gratificante, né, para do nosso trabalho, né? Então, assim, não tem problema nenhum, pode usar. Por exemplo, tem um paciente que tem aquela contenção colada, que não consegue usar fio dental, que é colada ali por dentro, ou que é aquela contenção móvel, né? Que tem o céu da boca, que não consegue falar direito. O Invisalign tem uma contenção dele? Tem. A gente tem a contenção Vivera do Invisalign, que é também super confortável, tá? É bem mais confortável, bem mais resistente, tá? Eu uso bastante, porque em termos, até vou falar em termos de custo, né? A contenção do Invisalign, ela sai, porque você compra um tratamento de contenção, né? Então vem um kit com 3. Então dali dá uma média de os pacientes for cuidadosos, entre 1 ano e meio e 3 anos de acompanhamento, né? De contenção. E bem mais confortável, bem mais resistente do que a contenção de acetato comum, né? Qual que é o diferencial? Nós, né, trabalhamos também com a contenção de acetato muito tempo aí na Dr. Dent. Mas o corte, né? Por mais que a gente tenha cuidado, você vai lá e faz um corte com um disco, né? E aí você vai dar uma polida, sempre fica, né? Uma rebarba. E o corte da contenção no Invisalign é a laser, né? Então, assim, perfeito, aquele encaixe, né? E a gente consegue você ter um controle do paciente, porque também, quando a gente termina de fazer uma movimentação, eu sempre explico isso para o paciente, o osso remodela rápido,
Então você movimenta um dente, o osso remodela. Os tecidos moles, né, as fibras gengivais, né, ali, ele estica. Então ele fica esticado. Você movimenta, mas ele... Então quando você tira o aparelho, ele puxa o dente de volta. Então por isso que é super importante a gente ter essa contenção para segurar até ter essa remodelação, né? E eu falo para os meus pacientes, olha, terminou a fase ativa, agora a gente tem a fase de contenção e eu quero te acompanhar por pelo menos 3 anos. Ai, doutor, eu vou ter que ir todo mês? Não, não precisa. Nossos encontros vão ser semestrais, mas eu quero que você use essa contenção, né? A princípio, no início do ano, no início do tratamento, você usa o dia todo. Depois a gente começa a diminuir até você só dormir com ele, né? Eu falo assim, é o pijaminha dos seus dentes. Vamos pôr um pijama para dormir, uma camiseta para... Aí pôr uma contenção para dormir, né? E a Vivera é extremamente confortável. Importante a gente ter esse acompanhamento. Eu acho importante citar também, doutor, que é uma dúvida bastante frequente na clínica, que é a contenção do Invisalign ou o alinhador durante o período da fase ativa, ele não pode ser utilizado como placa para clareamento, né? E também não é uma placa de bruxismo. Você não pode depois guardar um dos dores para você dizer... a gente vê isso com uma certa frequência. Eu tenho um alinhador, uma placa dos alinhadores que eu usava e eu uso como placa de bruxismo. São coisas completamente distintas, né? Então, a gente até pode, doutora, até você pode, no início de tratamento, a gente pode usar, ou no início, no final nem tanto, mas a placa inicial a gente pode usar e fazer um clareamento, né, para o paciente. O que é importante ressaltar, tá? Esse primeiro clareamento, ele ainda não é um clareamento definitivo, né? Então o resultado não é tão visível, então a gente faz mais assim para dar uma amenizada. Justamente por isso, a adaptação da placa de clareamento ela é um pouco mais grossa, então o clareador não fica tão ali em contato. Não. Tá? Mas a gente pode usar. Agora. Sim. Os pacientes que tentaram fazer, não tentem. A gente prepara os nichos, as regiões certinho onde vai ficar o seu gel de clareamento. Não tenta pôr gel ali, porque a gente já chegou com paciente com queimadura de gengiva porque usou o mesmo alinhador. E aí o que acontece? Quando você guarda um alinhador, aquele alinhador ele tem um formato do movimento, da posição dos seus dentes ali, quando você estava usando, né, quando você estava em tratamento, e era o formato que precisava para movimentar. Se você volta e usa ele agora, ele vai entortar seu dente. A placa de bruxismo, né? Nossa, nunca a gente fez tanta placa de bruxismo na clínica quanto a gente está fazendo agora, né? Ela tem uma indicação específica, tem placa específica, o alinhador, embora, o que tem de igual, né, de semelhante entre os três? Todos os três são transparentes, né, mas não é a mesma coisa. E bruxismo, a gente precisa de uma avaliação muito criteriosa. Muitas vezes o paciente nem precisa de placa. Quer dizer, paciente com bruxismo momentâneo, não aquele bruxismo crônico, né, com desgastes e etc. O paciente já vem precisando de reabilitação, mudar a boca toda, né? Aquele paciente que de uma hora para outra está um período mais de ansiedade, pandemia, final de pandemia, perdeu o trabalho, enfim, tudo isso que a gente está, essa loucura que a gente está vivendo no mundo, não necessariamente precisa de uma placa de bruxismo. Porque o paciente chega pedindo, né? E chega falando, eu tenho um alinhador de não sei quando que eu usei, posso usar? Não pode. Não pode. Claro, enquanto está em tratamento, quando você inicia o tratamento com
Ajuda. o Invisalign, ele alivia um pouco o bruxismo, claro, pelo próprio desenho do alinhador, né? Mas a gente nunca pode misturar as coisas. O alinhador tem a sua função, claro que ali, enquanto está o tratamento, ele alivia o bruxismo, mas você não pode também, terminou o tratamento com o Invisalign, não, agora eu vou continuar com o alinhador. Não. Não é isso. Você vai seguir, olha, você continua, você é bruxista, continua ainda com bruxismo, então você vai fazer o tratamento específico, né? E aí o colega que cuida de oclusão, clínico geral, enfim, vai determinar o que é o melhor para você, né? Para esse tipo de problema, mas não mistura as estações. E muitas vezes, se o paciente chega até a gente, o paciente que não tem essas características, né? Se é um problema oclusal, de oclusão mesmo, de encaixe dos dentes, que gera um problema da articulação, quando você finaliza o seu tratamento, o problema desaparece de novo, isso, mas melhora muito. Sim. O problema fica controlado. Né? Controlamos o problema e tal. Mas, se for uma questão de um paciente bruxista mesmo, crônico, tem que seguir o seu tratamento. São coisas distintas. Então, tá bom, doutor. Bom, acho que é isso. Eu tô recebendo muitas perguntas ali, mas infelizmente a gente não tem muito mais tempo. Queria convidar o pessoal, a gente vai fazer o Invisalign Day na clínica, na Dr. Dente, no dia 15 de fevereiro, mas antes disso, você lembra as datas aí, doutor? A gente vai ter uma outra live com o paciente, então é super legal, porque daí é o feeling, né? É a percepção do paciente em relação ao Invisalign, né? Aí não é a gente ali, como profissional falando, é o paciente dizendo o que ele sente, né? E é muito legal se vocês puderem acompanhar também. E só precisa confirmar a data, acho que é a próxima quinta, né, doutor? Dia 3? Eu acredito, eu preciso confirmar, porque na verdade a gente precisa confirmar com o paciente qual a disponibilidade dele. A princípio, sim, no dia 13, e é bem interessante, porque aí vocês vão ver que aí não é o dentista que está falando, né? Não é, mas você ouvir o paciente, né? O que uma pessoa que está usando o aparelho, o que ela... qual foi a experiência dela, como está sendo a experiência dela, porque ele ainda está em tratamento, qual a experiência, né? Qual a diferença que ele sentiu. Então é bem interessante. Legal. Bom, vai estar na nossa rede social, com toda certeza, na minha, na Doctor, na sua, a data e o horário certinho. E depois teremos aí no dia 15 de fevereiro, Dr. Dente de portas abertas. Óbvio, precisa de um agendamento prévio, porque normalmente tem uma demanda alta, né, doutor? Tem muita procura. Sim. E é espetacular, né? O paciente poder ser escaneado, né? Não é abrimos as portas para você ir lá e você tem que fazer o tratamento, mas é uma grande oportunidade de conhecer toda essa tecnologia mais de perto, né? Sim, você vê, né, a mudança da odontologia, né? É importante você ver como o mundo está evoluindo, né? É bem bacana, é uma experiência fantástica e estaremos lá te aguardando com o maior carinho. Muito bem. Doutor, muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram, que mandaram as dúvidas, que nos prestigiaram. E é isso. Muito obrigada. Bom descanso a todos. Gente, muito obrigado. Obrigado, doutora, pela oportunidade. E aguardamos vocês lá. Gente, beijo. Beijo.